Amanhã a gente vai descobrir os convocados do Brasil para a Copa do Mundo desse ano, de 2026. E já que muita gente está fazendo isso, está perguntando para as IAs da vida aí quais serão os jogadores convocados segundo as IAs. Então a gente vai testar aqui também quais seriam os jogadores convocados. Eu já testei, eu vou mostrar para vocês, vai compartilhar a tela aqui, mostrar quais seriam os convocados que a IA convocaria, né? Teve algumas loucuras, teve uns que ela não entendeu, não, teve jogador lesionado que ela puxou, para você ver que IA não tem como fazer isso. Mas tem opções que fazem sentido, tá? Opções que fazem muito sentido que deveria rolar. Então, sem mais delongas, bora ver quais são os jogadores que o ChatGPT vai convocar. E junto isso, a gente vai testar quais seriam os jogadores que o Gemini iria convocar. Vamos testar essas duas inteligências artificiais para ver se a gente consegue montar um time legal. Ó, já estamos aqui. Eu perguntei, baseado em sua análise de futebol, como você convocaria a seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026? Pesquise na internet, estatísticas, notícias, opiniões do público brasileiro e quais jogadores estão lesionados que não poderão ser convocados. Porque, obviamente, se está lesionado, não pode ser convocado. Então vamos lá. Com base em forma recente e estatísticas da temporada 25-26, encaixe técnico com o trabalho técnico Ancelotti, além do cenário de lesões e da percepção da torcida brasileira, eu convocaria o Brasil assim para a Copa do Mundo. Bora lá! Os três goleiros, Alisson, Ederson e Bento, a gente já sabe que dependendo do Tafarel vai ser isso mesmo, ainda não acho que Ederson e Bento deveriam estar convocados. Eu traria Hugo Souza e outra opção, eu pensaria até em Carlos Miguel, que daria mais segurança. Alisson é algo que eu não convocaria, mas sei que não tem como tirar, então não traria Ederson e Bento também não. Mas qual seria a análise dele? Alisson continua sendo o goleiro mais confiável em jogos grandes, enquanto Ederson oferece saída de bola superior e Bento cresceu com regularidade e aparece consolidado como terceiro nome. Não, eu discordo total. Vamos para os laterais. Wanderson, Ian Couto, Arana e Carlos Augusto. Aqui ele meteu louco, tá? Aqui ele meteu louco para puxar. Wanderson. Assim, não. O Wanderson do Mônaco a gente consegue pensar, mas Ian Couto. Agora, Guilherme Arana e Carlos Augusto ele meteu louco. Aqui ele já meteu louco. Carlos Augusto tá muito mal mesmo. Não tem como convocar esses aqui, não. Deixa quieto. Ó, a lateral continua sendo o setor mais fraco da seleção. Arana ainda é o lateral mais equilibrado. Carlos Augusto entrega a versatilidade tática pela direita. Wanderson mais intensidade defensiva. Bem, tendo em vista que a gente vai ter Danilo e talvez da Alexandro, é complicado, né? Também não levaria nenhum desses dois. Vamos para os zagueiros, tá? Aqui ele acertou, ó. Marquinhos, chefe, não tem como. Gabriel Magalhães, nomeado um dos possíveis melhores jogadores da Premier League da temporada, tem que ir. Bremer, assim. Bremer é o que mais me quebra, tá? Bremer é o que mais me quebra. Ele é bom, tá? Eu sei que teve várias dúvidas dele, que esteve presente muito nas listas do Ancelotti e técnicos anteriores também, mas ok. Agora, o maior acerto é esse aqui, tá? Murilo. Murilo, eu não sei o que aconteceu, tá? O Murilo virou jogador do Japão, aparentemente, para os técnicos da seleção brasileira. Porque ele teve um jogo mal, que foi aquele logo contra a Argentina, e só. Só isso. Mas o cara já foi nomeado, não sei quantas vezes, o melhor jogador do Nottingham Forest na Premier League. Algumas vezes já nomeado como jogador do mês na Premier League. Já salvou o Nottingham Forest. O Nottingham Forest está na posição que está a título positivo muito por conta dele. Já fez gols importantes. Chegou em semifinal, se não me engano, de competição europeia. Então, o Murilo não faz sentido nenhum ele estar fora, tá bom? Não tem como. Beleza. Agora meio-campistas. Bruno Guimarães, certo. João Gomes, tchau. Casemiro, certo. André do Fluminense, tchau. Paquetá, André Pereira, tchau. Aí, ó. Aí ele meteu louco, tá? Aqui ele meteu louco. Eu não vou nem analisar e trazer os nomes, mas tem que ser Bruno Guimarães e Casemiro, desses aqui. Só. O resto, vaza. Atacantes, tá? Vini Júnior, Rafinha, Henrique, João Pedro, Savinho, Neymar e Estevão. Ó, a gente avisou que para ele tirar os jogadores lesionados, porque o Estevão não pode ser convocado, já está fora da Copa. Mas Vini Júnior, Rafinha, Hendrick, Cunha, João Pedro e Neymar tem que estar mesmo. Aí a gente fica na dúvida entre Igor Thiago, tem Igor Jesus, mas eu levaria ainda o Luiz Henrique do Zenit, que apesar de estar no Zenit, diferentemente de outros jogadores que passaram por lá, como Gerson e afim, e até Yuri Alberto, se deram bem lá, estão bem lá. Então o Luiz Henrique ainda traria como opção. Então assim, é uma convocação muito bagunçada, deu para ver que não ficou da hora. Vamos testar agora no Gemini.
E no Gemini, olha, gente, eu fiz o mesmo comando, tá? Só copiei e colei para ver qual que ele vai trazer. Até porque senão a gente poderia estar favorecendo ou desfavorecendo alguma das IAs. Fechou? Então bora lá, mesmo comando, vamos ver o que ele falou. Montar uma lista de seleção, aquela enrolação, mas fechou. O cenário para a convocação final, que será anunciado agora no dia 18 de maio, ou seja, depois de amanhã, não, amanhã, né? Esse vídeo está sendo postado no domingo. Então, uma análise com os cortes. Então, vamos lá, quem saiu? Olha, já trouxe quem saiu. Rodrigo com a LCA, Militão também, Estevão e Wanderson, viu? Tinha puxado o Wanderson lá no Mônaco, né? Nem eu lembrava que ele estava machucado. Beleza. Aí, nota... Não, aqui não dá. Nota de alívio não tem como. Alisson já vai chegar machucado, tá? O Alisson vai ter no máximo um jogo para conseguir se recuperar da lesão. Paquetá esquece, poderia estar 100% que não ia ter como, e Rafinha deve voltar. Beleza. Então, vamos lá. Aí o sentimento do público brasileiro ainda trouxe isso, né? Então, clamor pelo mercado interno, ou seja, os brasileiros querem muitos jogadores do Brasileirão na Copa, né? Fator Neymar, que agora é no Santos, como ele disse. Para mim, Neymar tem que ir, tá? Já falei isso várias vezes, Neymar é indiscutível na seleção. E renovação da zaga, né? Então, com a ausência do Militão, mas aí já os fixos que ainda tem, Marquinhos e Gabriel Magalhães. Mas vamos lá para a convocação do Gemini. Aqui ele manteve, né, os goleiros, ó, Alisson, Ederson e Bento, ainda continuam na minha opinião, tá? Não vou divergir disso, mas aqui ele mencionou o Hugo Souza corre por fora, né? Beleza. Aí vamos lá para os zagueiros. Marquinhos, Magalhães, Bremer e Léo Pereira, ou Beraldo. Olha, não vou falar dos três primeiros, que a gente já tinha comentado isso, mas agora, Léo Pereira e Beraldo não gosto de nenhum dos dois, tá? Beraldo começou a jogar bem de verdade agora no PSG, enquanto tem outros jogadores que já estavam jogando bem faz tempo. E Léo Pereira, putz, destaque no Flamengo. Mas é aquela coisa, é a mesma história do Ederson no Manchester City. Qualquer um joga bem no Flamengo, tá entendendo? É essa coisa que a gente começa a pensar. Porque o Léo Pereira é muito bom, ele está em alto nível há muito tempo, mas está em alto nível no Flamengo, né? Estar em alto nível no Flamengo é algo que não vou dizer que é extremamente fácil, mas que é facilitado por todo o elenco, todos os recursos que o Flamengo tem, tá bom? Então vamos lá de laterais. Wesley Roma, Danilo Flamengo, Danilo já tá, sabe, né? Alexandre e Caio Henrique, tá? Vamos lá, o Wesley para lateral direita ele tem que ser ele, né? Não tem muita opção. Eu tava conversando com um ex-jogador esses dias, né? Que antigamente a gente tinha certezas na lateral direita, o finado, né? Daniel Alves, Marcelo. Antes a gente tinha mais segurança, né? Até na zaga a gente tinha Lúcio, depois a gente teve Thiago Silva, mas a gente sempre tinha essas certezas. Hoje em dia não, né? Então a gente depende de Wesley, não que o Wesley seja ruim, mas não tem aquela segurança, aquele afinco que a gente tinha antes, né? Então, Wesley deve ir, com certeza. Danilo não acho que deveria ir, apesar da liderança de Danilo, mas ele vai ir, Carlo Ancelotti já garantiu. Alexandre também não deveria ir. E Caio Henrique do Mônaco, como ele está falando aqui, lesão, recupera de lesão de grau 2. Não sei se deveria ir também, mas acho que é uma das poucas opções, né? Mas a gente tem opções aqui no Brasil, né? Se não me engano, tem opção no Corinthians, no Bahia, de laterais. Então, acho que lateral não falta. Meio-campistas, vamos lá. Bruno Guimarães tem que ser. Casemiro tem que ser. Andrei Santos. Cara, o Andrei Santos a gente tira pelo momento do Chelsea, tá? O Chelsea tá muito mal, já tá sem ganhar na Premier League desde março, se não me engano. Então o Chelsea está muito mal mesmo. Então isso reflete no jogador. Só que o André Santos sempre mostrou regularidade nesse campo, né? Então talvez tenha que ir mesmo, tá? Beleza, aí Lucas Paquetá, tchau. Não, 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 não. Lucas Paquetá não tem mais como ir. Danilo do Botafogo ou João Gomes? Vamos analisar só aqui os dois? Entre os dois tem que ser Danilo, tá? João Gomes, eu tenho muito essa coisa aqui assim. Se você não convoca um jogador que está em primeiro lugar no Brasileirão, por exemplo, do Palmeiras, do Flamengo, sei lá, do Cruzeiro, quando está em bom momento, por que você vai convocar um jogador que está em último da Premier League, já rebaixado com 4 rodadas de antecedência? Entende? Então não faz muito sentido, tá? Então, entre os dois, vai pro Danilo. Fechou. Agora, Matheus Pereira ou Gabriel Sara do Galatasaray? Eu trouxe esses duas opções que não apareceram no chat GPT, né? Matheus Pereira e Gabriel Sara. Ó, ele aqui colocou, a escolha vai para Matheus Pereira pela capacidade técnica diferenciada, né, do futebol sul-americano. Eu gosto de Matheus Pereira, tá? Mas eu acho um pouquinho complicado também. Não me recordo agora se ele fez vários testes ou não. Agora vamos para Nata, né? Atacantes, tá? Vamos lá.
Vini Júnior, Rafinha, Cunha, Luiz Henrique, gosto do Luiz Henrique. Agora trouxe outras opções, ó. Martinelli, João Pedro e Neymar. Beleza, vamos lá. Eu gosto muito de Martinelli, tá? Fico feliz que não trouxeram Gabriel Jesus aqui. Gostei muito disso. Espero que ele não seja convocado mesmo. Eu gosto de Martinelli, sempre acho que ele consegue trazer. Ele não é tão criativo como o Antony, por assim dizer, não vejo ele tão criativo, mas eu sinto que ele tem mais físico para conseguir um jogo inteiro ou até desbancar mais. Apesar que, como eu falei, Antony também foi um jogador que foi mal no United, né? No Manchester United ele teve 2 ou 3 temporadas muito mal. E no Betis não, cara. No Betis ele se tornou, tanto que ele foi de empréstimo, depois foi contratado. O Betis tirou a grana de onde não tinha para conseguir pegar o Antony e ele foi bem, tá? Levou o Betis até quase, se não me engano, uma semifinal, uma final de Conference League, se não me engano. Tá bem na Liga da Espanha para um Real Betis, né? Então, Antony seria uma opção, tá? Só que o Martinelli é o Arsenal, né? Possível campeão da Premier League, possível campeão da Champions, né? Então, é bem complicado você colocar essa disputa. Agora, João Pedro e Neymar, aquela coisa. Tem que ir, não tem como ficar esses caras de fora. E aqui ele montou até a escalaçãozinha, né? Então, Alisson, Wesley, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Alexandre, Casemiro, Guimarães, Rafinha, Paquetá, Alemão, Vini Júnior, Cunha ou João Pedro. E você viu, ó, Neymar no banco, tá? Vamos voltar. Você viu que as inteligências artificiais deixaram o Neymar no banco. Então, assim, aquela entrevista de Casemiro, Neymar sendo convocado, aceitará ser banco? Já viu o Neymar no banco? Já viu o Messi no banco? Já viu o Cristiano Ronaldo no banco? Nunca se viu, né? Então, vamos ver o que vai acontecer. Mas eu quero saber de você agora, qual seria a sua escalação? Comenta aqui, né, a sua escalação ou os seus convocados. Quem você chamaria? Você deu para ver que o chat deu uma endoidada, o Gemini também, mas ambos trouxeram opções interessantes, apesar de cometerem alguns erros que eu discordo. Paquetá, Andreas Pereira, não tem como. Andreas Pereira era jogador da Bélgica e decidiu vir para o Brasil depois, né? Então tem algumas opções que são meio complicadas. Mas você, comenta aí, não esquece de deixar seu like, seguir e se inscrever. Fechou? Valeu!